Fala galera, tô na área para poder compartilhar, tá, análises com vocês desse sabadão, dia 20 de maio de 2023, então vamos para cima. Tem muitos jogos, tá, tem excelentes jogos. E o que é que eu vou fazer hoje? Ao invés de eu comentar todos os jogos para vocês, eu selecionei os melhores na minha opinião, tá, da Série B, da Série A, do Brasileirão, da Premier League e da Bundesliga, tá? Vou falar também por cima os jogos da La Liga, Ligue 1 e também da Primeira Liga, mas eu vou selecionar os melhores para que vocês sejam mais objetivos nas apostas de vocês, tá? Então assista esse vídeo até o final. Se você gostar desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para que você receba esses vídeos todos os dias, tá? E vamos para cima antes de a gente começar a lançar aquela vinheta, né? Eu acho muito massa essa vinheta, me lembra o Globo Esporte, velho. Nessa pegada, nesse pique, né? Galera, no vídeo passado, muitos de vocês me perguntaram sobre o site que eu utilizo para poder analisar os meus jogos, tá? Esse site aqui, Radar Esportivo, é um site muito bom, mas eu não utilizo ele para analisar os jogos, não. Eu só comento, faço esses vídeos aqui do YouTube porque eu acho ele bem bonitinho, o layout dele, então fica bem dinâmico de poder explicar para vocês. Vem com algumas informações também relevantes. Mas o site que eu mais utilizo é o Footstats, tá? É o site que eu mais utilizo para poder buscar dados estatísticos, que eles são muito complexos, sabe? Muita gente tem dificuldade em utilizá-lo porque ele não é um site brasileiro, é um site de fora, né? Então muitas pessoas têm dificuldade, mas na minha opinião é o site mais completo para você buscar informações em relação aos times, né? Eu vou falar um pouco desse jogo do Liverpool e o Aston Villa e eu vou mostrar para vocês o quanto ele é positivo, beleza? Outro site que eu utilizo também bastante é o Flash Score, beleza? Mas o Radar Esportivo eu utilizo pouco para fazer uma análise estatística, mas aqui nos vídeos do YouTube eu utilizo, beleza? Então já uma dica aí, começando com uma super dica para vocês. E como eu já abri ali o jogo do Liverpool, nada melhor do que eu começar com o Liverpool, né? Vai acontecer esse jogão, galera, agora nesse sabadão, entre Liverpool e Aston Villa, tá? O Liverpool dentro de casa em Anfield, que começou muito mal o campeonato, no meio do campeonato também estava muito mal, mas parece ter se encontrado, parece ter resolvido o seu problema defensivo, que estava tendo demais, e no ataque também, né? Parece que os jogadores já estão começando a se entrosar, o Gag está começando a ter um rendimento melhor, né? O Salah também evoluiu muito, além do Luiz Dias, que voltou, né, a jogar, voltou de lesão, tá? Ainda o Liverpool tem problema no meio campo e a solução que o Klopp encontrou foi trazendo o Arnold para jogar ali no meio campo. É isso que a gente tem visto muito, né? Na formação ali você vê ele como lateral, mas na prática ele está atuando bastante como meio campo, infiltrando e chegando, aproximando muito dos atacantes, que tem uma qualidade absurda. Olhando a classificação, é um jogo muito importante para as duas equipes, né? O Liverpool que briga por uma vaga na Champions, tá? Uma briga direta aqui com a equipe do Manchester United e também com a equipe do Newcastle, mas principalmente com o Manchester United. O Newcastle acabou de vencer agora, né? E abriu até uma certa vantagem de 4 pontos. Mas vai brigar aqui, vai buscar essa vitória contra o Aston Villa para ir torcer por uma derrota ali, um empatezinho da equipe do Manchester United, tá? Lembrando que o Manchester United está com 35 jogos e o Liverpool já está com 36 jogos, ok? E o Aston Villa está com 36 jogos e briga diretamente com o Tottenham e com o Brighton, né? Para uma vaga na Europa League ou Conferência League, tá? Eles estão com 57 pontos. São dois times que vivem momentos excelentes, excelentes mesmo, beleza? Vou trazer aqui para vocês logo os últimos jogos dessas equipes, olhando por aqui, né? O Aston Villa, ele vende... Espera aí, deixa eu abrir aqui que eu acho que vai ficar mais simples para vocês. Vai. Vamos lá. O Liverpool vem de uma sequência muito forte de vitórias, tá? Começando aqui com o Leeds, depois Nottingham Forest, West Ham, Tottenham, Fulham, Brentford e por último agora o Leicester por 3-0, tá? E agora vai enfrentar um adversário casca dura, tá? Agora o Aston Villa venceu a equipe do Tottenham dentro de casa por 2-1, dominou por completo o jogo, mas fora de casa perdeu para a equipe do Wolves e perdeu para a equipe do Manchester United, tá? Ambos por 1-0. Dentro de casa, o rendimento do Aston Villa é muito maior do que fora de casa.
fora de casa o rendimento cai bastante, né? Teve a vitória contra o Chelsea vive um momento muito ruim, teve a vitória contra o Leicester também, que tem seus problemas, mas empatou contra o Brentford e perdeu esses últimos 2 jogos que eu falei para vocês, tá? Já o Liverpool dentro de casa é muito, mas muito forte em Anfield. Eu acho que é um dos times que dentro de casa tem um melhor rendimento hoje, né, junto com da história, né, dentro de casa tem essa parada, esse clima lá de Anfield, e junto com o City são os 2 melhores times quando joga dentro de casa, né, que dá para confiar, tá? E como é um jogo muito importante, o Liverpool vem nessa sequência muito forte, eu acredito sim que esse jogo é muito favorável para a vitória do Liverpool e acredito sim que é um jogo muito favorável para gols, tá? As 2 equipes têm uma média excelente de gols, principalmente o Liverpool quando joga dentro de casa, tá? Então se torna ser excelente. O 2,5 não gosto de atuar, mas o acima de 1,5 também é uma excelente. É tanto que está aqui 75% baseado nos históricos dentro do campeonato, tá? Mercado de escanteios eu recomendo você utilizar no ao vivo e não no pré-jogo, tá? Uma média de 3,72 cartões. Não vejo esse jogo bom para a gente atuar em cartões, por mais que tenha uma média muito bom do Brooks, né, aqui de 3, quase 4 cartões por jogo, mas não vejo excelente, tá? Aqui nesse jogo do Liverpool contra o Aston Villa, realmente eu vejo um favoritismo para a equipe do Liverpool, que dentro de casa está jogando demais, mas vai ser um jogo muito duro, tá? Se for atuar no pré-jogo, é a minha recomendação. Se você for levar para o ao vivo, você pode esperar essa odd subir um pouco mais, tá pagando só 1,50, tá? Então você pode esperar essa odd chegar 1,70, mas o Liverpool vai buscar essa vaga e vai jogar dentro de casa, então eu vejo muito mais favorável para a equipe do Liverpool. Aqui na Premier League, nesse sabadão, para mim é o melhor jogo para se apostar, tá? É até um jogo difícil, um jogo um pouco mais arriscado, mas na minha opinião é o melhor jogo. O Manchester United está vencendo os seus jogos, né? Venceu o último jogo, mas não vem atuando tão bem, não estou gostando muito do desempenho dos atletas e do time dentro de campo, tá? Por esse motivo, se ficou melhor. Por esse motivo que eu não vou recomendar a vitória do Manchester United contra o Bournemouth, beleza? Fulham e Crystal Palace é um jogo para mim muito pareio, muito igual, assim como o Wolves e Everton, principalmente pelo Everton tá brigando para sair da zona de rebaixamento, né? No Arsenal, eu acredito que psicologicamente a equipe tá muito abalada, então não vale a pena correr esse risco. E Tottenham, cara, a gente sempre fica com o pé atrás, vai jogar com o Brentford, tá sem o Tunis, seu principal jogador, porque se envolveu com questão de aposta, foi punido, mas é Tottenham, Tottenham tudo pode acontecer, por isso que eu vou ficar fora desse jogo também. Confronto bem interessante aqui da Bundesliga 1, tá? Bayern de Munique contra a equipe do Leipzig. Jogo interessante para gols. Não gosto de atuar na vitória de nenhum dos times. É um jogo que sim, o Bayern pode tropeçar. É favorito dentro de casa, mas pode tropeçar porque o Leipzig é uma equipe muito boa, é uma equipe de um nível muito alto, mas é um jogo e tem mais, né? Deixa eu abrir aqui a classificação para mostrar para vocês. O Leipzig briga pela vaga da Champions League, né? Você vê que está aqui próximo, principalmente o Freiburg, né? Que teve esse confronto direto com o Union Berlin, acabou perdendo. O Union Berlin abriu aqui uma quantidade de pontos, né? De 3 pontos na frente. Eles estavam empatados. Mas ainda existe risco, obviamente, para a equipe do Leipzig, tá? E o Bayern está na briga contra a equipe do Dortmund, né? É uma briga muito intensa, muito grande, apenas 1 ponto de diferença. Mas como eu falei, esse jogo vai ser um jogo difícil, tá? A equipe do Leipzig é uma equipe organizada, é uma equipe que se defende bem, mas obviamente dificilmente vai segurar a equipe do Bayern de Munique, o ataque do Bayern de Munique, mas também é uma equipe que tem um excelente ataque, tem um ótimo ataque. Então realmente promete ser o jogo, não comparado ao Borussia e comparado ao Bayern, mas tem um excelente ataque. É o terceiro, né? O terceiro melhor ataque da Bundesliga. Então, sempre como os jogos do Bayern, é um jogo onde o Bayern se expõe muito por jogar com as linhas altas e oferece contra-ataques, né, muitos contra-ataques, então é um jogo realmente favorável para gols, muito favorável para gols. O Gol HT, porém está pagando muito pouco, você pode aproveitar no ao vivo, tá? E o acima de 2,5, mas também está pagando muito pouco, então por isso que se torna inviável você apostar nesse jogo, pela odds que está pagando a equipe do Bayern de Munique contra o Leipzig no mercado de gols, beleza? Mas, continuando aqui, nós temos Série A, Brasileirão, e sim, Brasileirão nós temos boas, excelentes oportunidades. Inclusive, no meu Instagram, @MarcosMatosOficial, se você não me segue, me siga lá. Eu compartilho bilhetes de pré-jogo lá. E no meu grupo gratuito do Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição, eu também compartilho muitas bets ao vivo. Inclusive, hoje eu estou gravando esse vídeo na sexta, né? Acabei de compartilhar uma bet no ao vivo, que bateu lá no grupo gratuito, a galera que tá no grupo gratuito aproveitou bastante e é interessante para você, tá? Então siga-me no Instagram que eu vou compartilhar uma aposta do Brasileirão de pré-jogo lá para vocês, beleza? Vou começar com esse clássico Botafogo contra o Fluminense
né? Dois times que vêm de... O Fluminense vem de um jogo, de um clássico contra o Flamengo, né? E acabou empatando por 0-0 e saiu no lucro, porque o Flamengo amassou. O Flamengo conseguiu anular totalmente o estilo de jogo do Fluminense. E a equipe do Botafogo, que vem de uma derrota, de uma virada contra a equipe do Atlético Paranaense fora de casa. Abriu 2-0 e sofreu a virada. Galera, é um jogo muito difícil, são duas equipes que vivem um momento excelente, não é à toa que o Botafogo é o líder do campeonato, né? E o Fluminense é o futebol mais bonito que tem no Brasil hoje, em termos de visual mesmo, né? Porque em termos de desempenho, eu gosto muito da equipe do Palmeiras, tá? Em termos de elenco, eu vejo o Flamengo superior aqui no Brasil. Mas, em termos de beleza do futebol, realmente o Fluminense vem encantando muito, né, com esse estilo de jogo do Diniz, e também porque os seus atletas vêm jogando muito. O que é que eu estou levando em consideração aqui? O Fluminense jogou no Rio, né? Então, obviamente, o desgaste foi menor que o desgaste da equipe do Botafogo, e o jogo foi na terça-feira. O Botafogo jogou na quarta e teve que viajar, jogar na arena lá do Atlético Paranaense, que não é nada fácil, né? É um desgaste físico muito grande, e na pegada que foi o jogo também. Outro ponto muito importante é que as duas equipes vão jogar no meio da semana agora. Tem rodada da Libertadores. O Fluminense está numa situação mais confortável, né? O Fluminense abriu aí, está com 9 pontos, o segundo colocado está com 3, né? Então, assim, a diferença de pontos é muito grande. Provavelmente o Fluminense vai se classificar e vai se classificar em primeiro. Já a equipe do Botafogo está em segundo lugar da Sul-Americana. O líder é o LDU. O Botafogo está com 5 pontos, eles estão com 7. Então, o Botafogo vai para esse jogo agora da Sul-Americana com um foco ainda maior, né? Então pode ser, não estou dizendo assim, não estou confirmando não, tá? Mas pode ser que o Botafogo entre com o time titular e no decorrer da partida comece a substituir os caras para poupar, né? Por conta do desgaste físico. Ou pode ser que entre com um time misto, que entre com alguns caras ali poupando, né? E o Fluminense vai querer brigar por esse Brasileirão, né? Então esse jogo é fundamental porque é uma briga direta ali na classificação, pela liderança, né? O Botafogo está com 15 pontos, o Fluminense está com 13. Então vencendo esse jogo, o Fluminense avança aqui. E o Palmeiras vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Então promete ser um jogo difícil. Então é uma grande oportunidade para a equipe do Fluminense. Porém, o Fluminense tem algumas perdas. Começando com o Alexander, que é um jovem excelente jogador que está lesionado, e provavelmente eu não tenho ainda a confirmação se ele volta agora, não saiu nenhuma notícia, e também não temos nenhuma notícia se o Marcelo estará no jogo ou não, porque ele saiu machucado contra a equipe do Flamengo, né? Mas o Fluminense tem uma qualidade muito grande, eu acredito que vai sair com no mínimo um empate. Como a odd está muito boa, excelente, então você pode utilizar a dupla hipótese, né? O empate ou o Fluminense. Então eu vejo uma boa opção aqui por estar com essa odds, tá? E por tudo que eu falei anteriormente. Então para mim esse jogo é bem interessante, ok? Outro jogo bem interessante para você ir no dupla hipótese é o jogo do São Paulo contra o Vasco. Desde que estreou, o Dorival Júnior não perdeu nenhum jogo. Ou ganha ou empata, né? O Dorival conseguiu resolver um grande problema do São Paulo, que era o sistema defensivo. E o Vasco está com um grande problema no setor ofensivo, né? O Vasco não tem um meia de ligação, o Vasco não tem um jogador, um 10 que bota a bola no chão e que consegue criar boas oportunidades para os seus atacantes. O Vasco não tem isso. No início do campeonato, o Gabriel Peck estava fazendo muito bem esse papel, mas depois começou a cair muito de produção. Então, Pedro Raul fica isolado lá na frente. O Alex Teixeira, na minha opinião, é um cara muito lento. É um cara que... Agora acho que melhorou, né? Tava muito estourado essa luz, ainda tá um pouquinho. Deixa eu ver se dá pra dar uma melhorada. Diminuindo aqui. Agora deu uma melhorada, eu acredito. Agora melhorou. Então, assim, o Pedro Raul fica lá e o Alex Teixeira, pra mim, na minha opinião, é um cara muito limitado. É um cara que fisicamente não é tão rápido. Então acaba que o time fica sem eficiência lá na frente, né? Depende muito do seu meio campo. Ainda está com um problema com o seu principal jogador do meio campo hoje, que é o Andrei, né? Que o Andrei entrou na justiça contra o Vasco e o Vasco não fez o pagamento de alguma coisa lá. Então realmente o Vasco, cara, tá complicado o desempenho do Vasco dentro de campo. E o São Paulo vive esse momento espetacular, inclusive venceu o Sport fora de casa agora por 2-0. O Sport que não tinha perdido ainda dentro de casa. Então, acredito sim que o São Paulo pode vencer esse jogo, mas a gente pode se deparar com o Vasco completamente fechado, né? Então, eu gosto de trabalhar com a dupla hipótese. Vocês podem até fazer uma múltipla com o jogo anterior que eu comentei do Fluminense. Ou vocês podem também atuar na vitória do São Paulo, entendendo que existe um risco aí, tá? Que o Vasco pode entrar fechadinho.
Continuando aqui, nós temos Bragantino e Atlético Paranaense. Algo que a gente via muito no Atlético Paranaense nas temporadas passadas era um forte sistema defensivo. Era uma equipe que raramente tomava gols. E o que a gente tem visto agora do Atlético Paranaense é os jogos com muitos gols. É uma defesa que sofre bastante, né? E um ataque que é muito eficiente, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Atlético Paranaense, tá? Foi um 3-2 contra o Botafogo, 3-2 contra o Curitiba, ambos com uma virada excepcional, um 2-0 contra o Internacional, um 2-1 contra o Flamengo, também virou dentro de casa, 2-1 contra o Libertad, perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1, 2-1 contra o CRB, 2-0 perdeu para o Fluminense, 2-1, 2-0, ou seja, todos jogos com gols, né? E o Bragantino é uma equipe que a gente sabe, é uma equipe que gosta de atacar, que vai para cima dos seus adversários, ainda mais quando joga dentro de casa. Então, também tem tido jogos com gols. 1-1 contra o Palmeiras, 2-2 contra o América, 3-3 contra o Grêmio. Aí teve esse 0-0 contra o Estudiantes, porque o Estudiantes é uma equipe que se fecha completamente da Argentina. É uma equipe extremamente defensiva. 3-0 perdeu para a equipe do Cruzeiro, 1-1 contra o Cuiabá, 5-0 contra o Oriente Petroleiro, 2-1 contra o Bahia. Resumindo, cara, nós temos duas equipes com histórico favorável para gols. As estatísticas nos mostram isso. E pelo estilo de jogo, acredito sim que vai ser um jogo com gols, né? O acima de 1,5 é a opção mais segura, tá? Mais segura acima de 1,5. Se você quiser arriscar um pouco mais, pode utilizar o 2,5. Mas o 1,5 é a melhor opção, tá? Assim como o Curitiba contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que pode ir com time misto para esse jogo, até mesmo reserva, tá? Por quê? Tem um jogo muito importante na terça-feira pela Libertadores. Mas também é uma equipe muito ofensiva, seus jogos têm sido com muitos gols. E muito pela equipe do Curitiba, que está passando por grandes problemas defensivos, mas dentro de casa gosta de atacar, vai para cima dos adversários, por isso que faz gols e recebe muitos gols. E tem uma perda muito importante, que é o seu principal jogador, o Aleph Manga, que foi afastado do clube. Então, vejo um jogo também favorável aqui para gols do Curitiba contra o Atlético Mineiro, tá? Continuando aqui, nós temos Milan, né, contra o Sampdoria. Eu não gosto muito dessa odds do Milan, mas você pode atuar em alguma múltipla, apostando no Milan, handicap menos 1, menos 1,5. É bem interessante para ganhar com 2 gols de diferença, porque vai enfrentar o Sampdoria, que já está rebaixado, né? É o pior time do campeonato, 21 pontos, 21 gols feitos, apenas 62 gols sofridos, a pior defesa, 18 pontos, já está rebaixado, então provavelmente o Milan vai ganhar, até porque o Milan precisa muito dessa vitória, né, velho? O Milan é ganhar ou ganhar, filho, porque tá fora da Champions agora e foi eliminado da Champions, tá? É o melhor jogo realmente para se atuar nesse campeonato italiano, né? Tem o Atalanta dentro de casa contra o Verona, porém aqui é um jogo difícil, tá, galera? A Atalanta precisa da vitória, sim, precisa, mas o Verona também tá fugindo contra o rebaixamento, né? Então a Atalanta precisa da vitória para buscar uma competição aqui europeia, mas o Verona está fugindo do rebaixamento, então promete ser um jogo aqui duro. Obviamente a Atalanta é favorita, mas tenha cuidado. Eu prefiro recomendar você apostar no ao vivo. E por fim, na Série B, nós temos Sport contra a equipe do Botafogo. Eu venho falando muito sobre a equipe do Sport, muito mesmo. Porque dentro dessa Série B, na minha opinião, dentro de casa é a equipe mais forte, quando joga dentro de casa. Né? Perdeu para a equipe agora do São Paulo, mas perdeu após a expulsão, mas estava um jogo bem equilibrado, teve a expulsão do jogador do Sport, o São Paulo cresceu e conseguiu fazer 2 gols no final do jogo, mas foi um jogo muito duro para o São Paulo. Então dentro de casa, na Série B, contra esses adversários que são inferiores, como o Botafogo de São Paulo, que não é uma equipe ruim, mas é muito inferior que o Sport, eu acredito na superioridade do Sport dentro de casa, acredito na vitória do Sport dentro de casa, onde teve a sua primeira derrota em casa agora contra a equipe do São Paulo, tá? Então por hoje, cara, é isso. Para mim são os melhores jogos desse sabadão para a gente poder atuar. Espero que vocês lucrem bastante. Se você gostou desse vídeo, curte, tá? Se inscreve aqui no canal para você receber todas essas apostas. Não se esqueça, tá, de me seguir no Instagram e também de estar no grupo gratuito.